Olá, paz do Senhor, espero que você esteja bem. No vídeo anterior que eu postei aqui, nós falamos sobre o ambiente da alma, né? Alguns ambientes que a nossa alma acaba se conectando e alguns deles são ruins e nós precisamos se desconectar dessas atmosferas, desses ambientes espirituais ruins que produzem morte, né? Eu quero deixar aqui um card para você clicar e você assistir esse vídeo anterior, porque esse basicamente vai ser uma continuação do vídeo anterior, né? Eu vou falar como nós saímos desse lamaçal, né? Dessa atmosfera, entendendo que esse é um dos ambientes em que a nossa alma pode se encontrar, em um lamaçal. Existem outros ambientes de aprisionamento, mas como eu falei no vídeo passado sobre esse ambiente do lamaçal, quero ser mais profundo sobre isso em relação à prática de como você se posicionar para também ser livre desse ambiente espiritual do lamaçal, caso você esteja passando por essa fase, ok? Então, só para nós recapitularmos aqui, Salmo 69, do versículo 1 ao 2, livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Bom, então quando nós falamos de um lamaçal, entendendo agora esse texto de uma forma profética, de uma forma rema, né, para as nossas vidas, quando nós falamos sobre o lamaçal, uma das coisas que vem na minha cabeça logo de primeira é a dificuldade de sair. Eu acredito que esse salmista ele se encontrava dessa forma. Era como se ele estivesse numa luta tão intensa que ele já estava fadigado, angustiado e cansado, né? Ele estava lutando para não ser tragado por aquele ambiente, por aquela atmosfera espiritual. Então existe uma dificuldade de sair. Se você já viu algo relacionado a lamaçal na TV, ou já passou por isso, alguma coisa relacionada à areia movediça, ou uma briga muito violenta em águas turbulentas, né? Briga pela sobrevivência mesmo, né? Na água, talvez você tenha reparado que a locomoção é difícil, ou lutar contra aquilo é muito difícil, exige muito do físico e às vezes é impossível sair se não for pela ajuda de alguém. E essa é a primeira lição que nós precisamos entender. Muitas vezes, quando a nossa alma está em cativeiros, seja qual for, mas incluindo agora, né, especificamente esse cativeiro de lamaçal, de angústia, de desespero, de medo, de preocupação, de ansiedade, nós precisamos que alguém que seja de fora dessa atmosfera, de fora desse ambiente, estenda a sua mão para nos tirar, para nos puxar para fora. Então, quando a nossa alma ela está atolada em feridas, em traumas, em preocupações, angústias, nós precisamos que alguém que esteja de fora nos ministre a nossa alma com a palavra de Deus. Por isso é importante o conselho, é importante o pastoreio, é importante o discipulado, é importante nós não andarmos sozinhos, porque nós precisamos de ajuda. Existem momentos que nós vamos precisar que alguém que esteja do lado de fora da situação que estamos passando, estenda a mão e ministre a palavra na nossa alma, figurativamente ali, né, estendendo a mão e nos tirando dessa atmosfera de opressão e de lamaçal. Porém, eu entendo também que existem fases das nossas vidas que parece que realmente nós estamos sozinhos. Eu acredito que esse seja o nível em que o salmista estava passando, porque olha o que ele diz no Salmo 69, no versículo 20, né? Ou seja, o mesmo salmo, só que mais adiante. Afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo. Lembra que nós falamos a dificuldade de lutar, a dificuldade em estar sozinho, a dificuldade em sair de determinados ambientes. E estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Então, esse salmista ele estava num nível acima, né, do que alguém que pode pedir ter alguém para ajudar. Ele estava sozinho, mas nós devemos entender que mesmo que venhamos estar sozinhos ou parecer que estamos sozinhos, nós não podemos entregar a nossa alma à solidão, porque ao passarmos por fases de solidão, nós devemos saber que Jesus está conosco, né? No mundo tereis aflições, mas sede de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz isso. Então, por mais que a nossa alma esteja em um lamaçal profundo e pareça que ninguém pode te ajudar, ou você foi traído, as pessoas viraram a costa para você, Jesus pode nos tirar desse lamaçal, Jesus pode nos tirar de toda ferida e de todo trauma, de tudo aquilo que nos paralisa de viver a plenitude de Deus. Porque o Senhor é a nossa rocha, o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. O fato é que precisamos então ser humildes para pedir ajuda para alguém,
para sermos ministrados por alguém. Precisamos ser humildes muitas vezes para nos arrependermos dos nossos pecados e clamarmos pela misericórdia de Deus e reconhecemos que nós não conseguimos fazer sozinho, precisamos da ajuda de alguém, precisamos da ajuda de Jesus para nos tirar, nos ministrar nesse lamaçal e nos libertar. Como a palavra diz em João capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então nós precisamos ser humildes para sairmos do lamaçal e de qualquer aprisionamento. Nós precisamos ser humildes, nos render aos pés de Jesus, precisamos pedir ajuda, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos, se necessário, perdoar ou, se necessário, virar a outra face, precisamos orar por aqueles que nos amaldiçoam, abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Então nós precisamos ser humildes e ter um coração igual ao de Jesus. Amém? O salmista, ele entende isso, ele chega a essa revelação no final do Salmo 69, tanto que ele diz o seguinte, no final do Salmo: eu, porém, sou pobre e estou triste, ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Louvarei o nome de Deus com um cântico, engrandecê-lo-ei com ações de graças. Isso será mais agradável ao Senhor do que boi ou bezerro, que tem chifres e unhas. Os mansos verão isso e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscai a Deus, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Está falando de aprisionamento. Louvem-no os céus e terra, os mares e tudo quanto nele se move, porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam, e herdá-la-á a semente dos seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. Então nós devemos entender que, independente do lamaçal e do ambiente de aprisionamento e morte que a nossa alma possa estar, o primeiro passo é nós precisamos reconhecer que precisamos de ajuda, nós precisamos ser humildes, ajuda do próximo. Nós precisamos entender que o Senhor vai usar pessoas muitas vezes para nos ministrar, mas também, mesmo se estamos numa situação em que todos viraram a costa, momento de tratar, momento de prova, ou momento de dificuldade, de guerra mesmo, e você se sente traído, abandonado, Jesus, ele pode vir e te tirar desse lamaçal, ministrar a tua alma e te trazer cura. Amém? Espero que isso tenha te ajudado a entender de forma prática essa questão, e Deus abençoe sua vida.